Vocês não comecem com o cirurgião. Por quê? Porque no pressuposto do cirurgião ele pensa, o que eu vou cortar? É isso. Aí o clínico geral, ele olha, assim, de preferência médico de família, né, que inclui assim, e a sua esposa está lhe incomodando muito? Você tocou no ponto, é isso. Então é isso. Então troque de esposa, os 20% desaparece. Ou melhor, aí se ele for um médico que tiver uma conexão de meditação, ele vai dizer, olhe para sua esposa assim, seja feliz, supere o sofrimento, encontre as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento. Se o caso for grave, você diz, seja feliz, supere o sofrimento. Aí tem um mudra também, né? Aí se for uma esposa muito querida, diga, seja feliz comigo, né? Supere o sofrimento comigo, né? Assim, encontre as causas verdadeiras da felicidade, né? Supere as causas verdadeiras do sofrimento, né? Assim. Então aí os 20% resolvem, né? Agora em último caso, vá no cirurgião, né? Assim. Já chegue lá dizendo, doutor, eu não preciso de nenhuma operação, né? Assim. Vamos pensar como que a gente faria isso sem nenhuma cirurgia. Por quê? Porque é uma coisa interessante, né? Diferentes médicos, diferentes posições de mente. Assim. E é assim, aquilo pode significar a nossa vida humana preciosa andar mais rápido ou menos rápido. Isso é super importante. Também a dieta que vocês vão fazer, tem as dietas mais variadas. Outro dia eu estava vendo assim, uma dieta moderna agora, uma dieta paleolítica. Ou seja, as pessoas, o nosso corpo humano viveu 90% do tempo no paleolítico. Se a gente teve êxito de 90% do tempo, é melhor a gente comer como os da idade da pedra, eles comiam, né? Ou seja, dieta à base de carne viva, assim, corre atrás do bicho, pá, come, uma coisa assim, né? O mais parecido com os gaúchos, assim, lá no sul, corre atrás do bicho, né? Naturalmente, essa dieta, do seu ponto de vista budista, tem que ser mais ampla, assim, ou seja, tem que correr mesmo atrás do bicho, né? Então, correr atrás do bicho equilibra a toxina do que a gente vai comer, né? Agora, se a gente não correr atrás do bicho, só comer o bicho que alguém correu atrás, a gente vai morrer mais cedo, provavelmente, assim, né? Então, inevitavelmente tem pressupostos em tudo, né? Vocês veem, situação grave. Mas quando essas coisas dizem respeito à nossa própria vida, é bom que a gente olhe com cuidado, assim, né? Esses pressupostos são cruciais. Então, aí vem essa posição do budismo, né? Não sei se adianta. Se a gente ainda tem tempo aqui, estou tomando o tempo de vocês, vinha hoje só para a gente rir um pouco, eu vou embora e pronto. Mas aí a gente medita com essa tentativa de esclarecer, deixar claro os nossos pressupostos. Aí no budismo a gente vai descobrindo, tem os pressupostos de 6 reinos. A gente pode olhar para as coisas desde o reino dos infernos, né? Então aparece um carocinho em algum lugar, a gente diz, é o fim, é o que eu temia, sim, né? E além do mais foi o mal olhado daquele ser, né? Já tem uma explicação, assim, né? Isso é a visão dos infernos. Aí, um carocinho para o reino dos deuses é assim, agora eu estou com câncer, eu vou provar que a gente se cura, vou escrever um livro, vou ficar famoso, vou ficar muito feliz. É assim, eu vou curar esse carocinho só com a meditação. Aí no final de um mês eclode um berne e saiu a mosca voando. Viu? Eu transformei o caroço do câncer em um berne. E aquilo, me livrei. A pessoa edita um livro, como transformar caroços em bernes. E ser feliz. Então esse é o reino dos deuses. Eles sempre dão um jeito. É como a pessoa foi pega pelo mensalão, ele vai dizer, eu vou escrever um livro assim, como roubar de forma eficiente e não ser pego. Mas como? Você foi pego? Não, mas agora eu descobri o jeito. Só faltava um detalhe. Assim. Então a pessoa... Eu vi também um pastor protestante que foi fotografado, provavelmente por uma igreja concorrente,
Isso nos Estados Unidos, né? No Brasil não acontece isso. Aí ele foi fotografado saindo de um... essas palavras eu não pertenço ao meu universo, então é difícil. Saindo de um motel com uma pessoa que não era qualificada assim, né? E ele foi fotografado. Aí no dia seguinte ele estava nas câmeras, né? Ele era câmera de TV assim, né? Aí ele chorou e disse: é o que eu dizia para vocês, o demônio está em todo lugar. Agora eu sei disso, confiem, eu tenho essa experiência. Esse é aquele que encontrou o demônio do motel e ultrapassou. Então esse é maravilhoso, né? Então esse é o reino dos deuses, né? A gente pega qualquer dificuldade e... também entre os empresários tem uma piadinha assim que eles dizem, né? Quando a pessoa quebrou sua empresa, depois quebrou outra, ele vira consultor. Ele não tem mais como trabalhar naquilo, agora ele é consultor de empresa. Agora ele sabe tudo sobre aquilo. Isso é um pouco o que acontece com os treinadores de futebol, não é? De modo geral, os treinadores saem pela porta dos fundos dos clubes. Aí chegam no outro clube como salvador. Essa reciclagem é rápida, né? Então isso é reino dos deuses. Mas isso também revela esse fato profundo, né? A pessoa sai de um jeito, aí depois no outro clube ela é vista com outro conteúdo. Aí surge essa noção do brechó, que é uma noção profunda também. Ela é um exemplo maravilhoso da coemergência. Aí o Buda, ele meditou longamente, ao final disso surgiram os brechós. Aí a pessoa percebe, olha dentro de casa assim, tudo que ela não quer, né? Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Aí dobra aquilo tudo, leva no brechó. Aí eu troco isso por um pullover direito. Eu olho lá e encontro um pullover. Aquele pullover, naturalmente o outro foi lá e deixou lá, que já não aguentava mais aquilo, né? Então, o brechó, ele é um lugar seria um templo de meditação, assim, né? Porque tem uma grande transformação alquímica. Então as coisas vêm chegando por baixo, assim, né? Aí o dono do brechó dá uma sacudida, Om Gate Gate para Sangate, assopra, bota na prateleira. Aquilo está valendo 10 vezes mais. Aí chega outro, olha aquilo, isso eu preciso. Então essa mudança interna, isso, nesses tempos que nós estamos vivendo, que se diz são tempos de degenerescência, né? Surge um brechó de namorados e namoradas também. E outro dia eu vi uma descrição, que não é o que eu penso assim, né? Mas é uma descrição interessante. Se diz que a situação anda tão grave que quando eventualmente um namorado é jogado fora como se fosse uma lata de cerveja assim, descartada, a lata não chega nem a tocar no chão. A situação anda assim, né? Então tem uma reciclagem rápida assim, né? Mas aí o que eu estou falando? Estou falando sobre os fenômenos internos. É isso. Nós mudamos a nossa mente, os inimigos mudam. Se eu sei fazer isso, eu tenho uma grande vantagem. Se a gente não sabe mudar esse aspecto interno, isso é um obstáculo. Então, esses aspectos internos, eles são cruciais. Eles são objeto da nossa meditação. Aí no budismo nós vamos desenvolvendo essa visão até esse silêncio. Esse grande silêncio vivo. Esse silêncio vivo, ele é o aspecto místico do budismo. Esse silêncio vivo, ele é, por exemplo, a fonte de energia que vai produzir a liberação do samsara. O que significa o samsara? Samsara significa um mundo que surge aos nossos olhos na dependência de imagens flutuantes internas. Aí surge um mundo aos nossos olhos. Esse mundo aos nossos olhos, ele não é sólido,
Ele flutua o tempo todo. Ele vai dar origem ao brechó que eu estava descrevendo. As coisas, hoje eu tenho interesse, amanhã eu não tenho interesse. Hoje aquilo me conecta, amanhã aquilo não me conecta. Eu não tenho garantia nenhuma. Aí tem uma impermanência natural, não só das coisas, como das visões frente às coisas, como das explicações das coisas. Aquilo tudo girando o tempo todo. Então isso é chamado o samsara. Só que o samsara, ele não é cognitivo de fato. O samsara, ele é a flutuação da energia associada às coisas. Por exemplo, nós podemos estar, como uma criança, olhando para o seu brinquedo, no dia seguinte ela talvez já não tenha mais uma ligação. Talvez uma hora depois ela já não tenha mais interesse por aquilo mesmo que ela desenvolveu. Ou alguém que passou no vestibular, talvez 6 meses depois a pessoa esteja abandonando o curso, porque ela não quer mais aquilo. Então a energia mudou, o curso está igual, a energia mudou. É como uma namorada, um namorado, a pessoa olha, com o tempo ela pode pensar que ela não tem mais aquela conexão. Então a gente tem essas explicações assim. Por que você não quer mais seu marido? Ele não é a pessoa que eu conheci. Ele mudou muito. Tá, uma boa explicação. Aí tu encontra outra pessoa. Por que você não quer mais seu marido? Ele é igual. Faz 20 anos. Não aguento. Então tá. É assim. É isso. Então, é sempre um fator desse tipo. Se a pessoa muda, é porque mudou. Se não mudou, é porque não mudou. Né? Mas essencialmente nós temos uma transformação interna nossa. Se o outro não mudou, nós mudamos. Então a gente não aguenta mais. Isso. Agora, se o outro mudou, eu mudei em outra direção, não aguenta mais também. É assim. Agora, quem é que domina esse processo interno? Esse processo interno brota em nós como se fosse um eu. Mas esse eu é um tumulto de flutuações que a gente não sabe bem nem a origem. Para agravar, vem todos os filmes americanos, né? Que tumultuam a nossa mente. Assim. Como se aquilo... Né? Vem uma cultura poderosa, vem comunicação de massa, vem publicidade. Tudo isso fica girando. Girando. É natural que a gente pegue uma coisa, pegue outra coisa, termine exercendo ações. Né? Quem não comprou nenhum iPad, se prepare. Depois de a gente ouvir 108 mil vezes aquilo, a gente termina comprando. É só uma questão de um número de vezes que aquilo é repetido e que a gente olha e diz não. 108 vezes depois de dizer não, a gente compra. Parece que a gente, enfim, foi vencido. Aquilo é uma coisa vitoriosa, é necessário. Eu já ultrapassei 108 vezes, já estou com um iPad. É isso. Aí eu contei direitinho. O 108, a 109. Então, a nossa mente, ela opera dentro desses conjuntos flutuantes. Assim. Esses conjuntos flutuantes pegam os homens sérios, todinhos. Por exemplo, vocês olhem como é que na crise de 2008, 2009, quebraram mais do que 100 bancos americanos. Porque eles estavam dentro, literalmente, de uma bolha interna. Eles não viram a bolha externa, porque eles estavam operando dentro da própria bolha. Eles não viram. Aí no dia seguinte que a coisa começou a quebrar, aí vem as explicações desde a filosofia grega porque houve aquela quebra. Está tudo explicado. Eu queria ver antes. Agora pensem, eles não fizeram pós-graduação, não tinham doutoramento, tinham algum problema no MBA? Todo mundo estudou tudinho. Todo mundo dentro de um barco, o barco afundou, eles afundaram junto. Isso revela a importância dos maus alunos. A importância daquele que vai ver diferente. As escolas não podem ser eficientes. Tem que ensinar uma ineficiência junto. Uma liberdade de pensamento. Então aqui surge a noção do samsara, esse mundo confuso, flutuante. Na medida em que nós vamos silenciando esse aspecto, vai surgir aquilo que é chamado de sabedoria primordial, ou seja, a capacidade de, parado dentro desse silêncio, olhar os pressupostos, reconhecer os pressupostos e o surgimento das aparências conectadas aos pressupostos.
É simples, pessoal. É só ficar em silêncio. É isso. Então esse silêncio do Buda é o ponto. Ele é o ponto cognitivo. Só que ele tem uma vantagem a mais. Quando nós estamos sentados nesse silêncio, agora que eu vou revelar em iluminação, um cara, uma pessoa está aqui embaixo. Dentro desse silêncio, tem uma energia própria. Não é um silêncio depressivo. Um silêncio. Ele não é psicótico, é um silêncio. Tem uma energia. Isso é simbolizado pela aura do Buda. Tem uma energia. Essa energia não vem de nenhum fato. Ela não vem pelo seguinte, porque eu tenho alguma coisa dentro e olho fora e encontrei isso, aí bota uma energia. Não, não é nada disso. Uma energia autossurgida. Pode fazer uma pergunta? Só se for para concordar. Só mais um minutinho, tá? Aí surge tem essa energia autossurgida. Ela vai nos trazer uma outra possibilidade de movimento no mundo, porque o movimento no mundo, as coisas todas têm energia, elas têm não só cognição, elas têm energia, né? Então, como nós estamos equilibrados com essa energia do silêncio, nós estamos menos flutuantes na circunstância geral. Então isso é a liberação do samsara, porque a liberação da operação condicionada da energia associada a uma cognição flutuante. Cognição flutuante associada à energia é assim, a gente passeia no shopping, vocês vão olhando, cognição flutuante, energias flutuando. Só um bom praticante chega do outro lado do shopping e não comprou nada. Aí vocês entram no supermercado para comprar tomate, alface, rúcula e agrião. Aí a cognição flutuante junto com a energia, você sai com 2 sacolas grandes e outras coisas juntos. Então esse é o fato. Porque a gente olha para as coisas dizem, sim, isso. Sim, aquilo. Aí vai indo assim. Aí nós vamos flutuando. Agora, se vocês são bons praticantes, vocês já entram assim no supermercado. Passam no caixa. Aí, como vocês são bons budistas, chegam lá e dizem, bom dia. Aí a gente tem domínio sobre a energia. Samsara morreu. Aí vocês vão Copacabana, os seres todos passam. Essa praia aqui não tem graça nenhuma. Aí volta. Isso é a liberação do samsara. Você consegue. Felizmente dá para ir adiante da liberação, né? Então existe essa visão que é a visão dos bodhisattvas, que eles entram nos vários mundos, nas várias bolhas de realidade dos seres. A bolha de realidade é assim, física clássica. A bolha de realidade. A pessoa entra nas várias bolhas de realidade, mas ela guarda a liberdade original. Ela entra ali, ajuda os seres ali dentro, mas ela não está presa. Aí é divertido. Então, isso é uma conexão da meditação, da visão budista, da conexão com esse âmbito cognitivo e com a nossa vida cotidiana. Assim. É isso. Né? Agora, as perguntas, mas como o tempo terminou, não vai ser possível. Não, por favor. O processo de meditação, né? O Buda lá, para buscar para ele buscar as verdades, né? Isso. Deve existir uma técnica, né, bem trabalhada, conhecida, porque a tentação para você, nesse processo, ser iludido e se apegar às impressões, né, que são flutuantes, é imensa. É imensa. Então, tem uma técnica para garantir esse corte? Essa técnica seria a continuidade. Aí vai surgir essa habilidade. Mas ela teria 2 aspectos, né? Continuidade da busca disso, associada com a remoção dos fatores que auxiliam esse borbulhar. Por exemplo, tem a meditação metabhavana, né? Que corresponde a
nós olharmos para os seres que estão mais em contato conosco, dizendo que eles sejam felizes, que eles superem o sofrimento, enquanto as causas da felicidade superem as causas do sofrimento. Porque isso reduz a eletricidade perturbadora dos conflitos das coisas. Essa eletricidade perturbadora dos conflitos, ela acelera o processo das bolhas. Quando vocês, por exemplo, fazem ações negativas e prejudicam pessoas, a gente fica com aquilo girando dentro da mente. Então, isso é associado à moralidade. Então, se a gente melhora a nossa moralidade, reduz as ações negativas, melhora as ações positivas na relação com as pessoas, com o ambiente, etc., com as autoridades, nós ficamos mais tranquilos. Isso significa que a nossa mente se pacifica. Ela pacificada, a meditação anda mais rápido. Aí a gente encontra melhor, localiza mais facilmente os fatores perturbadores. Aí nós vamos trabalhando isso. Mas isso está tudo palmilhado, assim, como centímetro por centímetro, milímetro por milímetro, esse processo todo. A gente vai observando dentro. Então os mestres, eles não só nos auxiliam a progredir na habilidade do silêncio, como eles nos auxiliam a localizar os obstáculos e remover. Isso pertence à literatura dessa tradição que avança nessa direção, não, que avança através desse modo, né? Mas ela não é a única forma, né? Como eu estava dizendo, o movimento Hare Krishna, por exemplo, ele está ligado a outros meios hábeis. Em algumas visões, para algumas pessoas, a meditação em silêncio ela só vai ampliar a própria confusão, ou vai nos deixar fixado a confusões específicas. É melhor a gente rezar, a gente dançar, a gente louvar, a gente cantar, tocar instrumentos, e isso nos inspira, nos conecta de uma forma que pode ser mais rápida para algumas pessoas. Então nós estamos dentro de... Na verdade, as múltiplas tradições religiosas, elas descobriram esses fatores internos, e elas andam por caminhos parecidos, buscando ultrapassar esses fatores aflitivos, né? Esses fatores aflitivos da mente, eles também muitas vezes são descritos de outro modo, né? As tradições evangélicas também, elas vão simplificar esses fatores aflitivos, elas vão demonizar os fatores aflitivos, tá? Mas essencialmente, elas estão tentando ultrapassar esses fatores aflitivos. E aí nós vamos usar vários mecanismos de exaltar fatores positivos, tentar nos vincular a fatores positivos que vão nos levar adiante. Então, diferentes líderes religiosos, eles descobriram métodos específicos, né? O bom mesmo é o budismo. Enfim, todos eles são bons, mas é necessário que se diga. Aí Sua Santidade Dalai Lama vai dizer, é como se nós tivéssemos uma reunião de muitos amigos. Cada um vem e traz a sua melhor contribuição, coloca sobre uma mesa. Todos nós nos beneficiamos disso. Então não existe uma tradição que seja melhor, de fato. A melhor tradição é aquela que funciona melhor conosco. Eu vejo que os cientistas também, né, eles estão tentando ultrapassar a névoa e localizar alguma coisa verdadeira atrás. Estão o tempo todo fazendo isso. E a partir disso, muitas coisas úteis foram descobertas, né? Eu acho um super seed, um seed extraordinário, desenvolvido pelos cientistas, olhar para o solo, conseguir separar os materiais, montar uma nave e pousar essa nave em Marte. E essa nave ser comandada daqui em tempo real e fotografar e pegar coisas e analisar no laboratório a bordo da própria nave no outro planeta, pessoal. Né? Agora vamos supor que no budismo tivesse descrito: o Buda levitou, foi a Marte. Lá ele colheu rochas, voltou e mostrou para os discípulos: está aqui as rochas. O Buda não fez isso. Os cientistas fizeram. Isso é extraordinário. É extraordinária a capacidade de ultrapassar uma visão condicionada pelos próprios cientistas anteriores e ultrapassando, vendo diferente a mesma coisa, até que a gente encontra meios causais de fazer uma coisa dessas. Isso é muito interessante. Muito interessante. Nós estamos nessa aventura, todo mundo junto.
Quem é que está no curso de Ciência da Religião? Vocês estão fazendo o que aqui, então? Quem é que está na universidade? Como aluno ou professor? Que é um bom lugar, eu acho. Fico feliz. Eu saí da universidade num certo momento, mas não porque eu tenha gerado qualquer visão negativa em relação à universidade. Eu saí da universidade porque eu achei, na época eu já tinha alunos nessa área do budismo, então eu terminei achando mais interessante meus alunos. Depois eu ouvi 108 vezes a pergunta assim: professor, isso cai na prova? Aí meus outros alunos nunca perguntam, porque não tem prova, né, naturalmente. Vocês podem imaginar, eu dando aula de física, eu saía pelo telhado, assim, né? Aí os alunos, para se proteger, perguntavam: professor, isso vai cair também? Aí eu... Mas é isso. Então, eu agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, né? O Lama Santos, pela presença, né, pelas palavras. Estou adiantado agora, a gente está tendo algumas perguntas. Vou deixar para mais uma pergunta, só para a gente terminar. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Tá bom. Muito obrigado, então, pela sua presença. Por favor, para. Obrigado. Quando a gente tem incenso, alguma coisa relacionada com perfume... Eu vou dizer umas coisas ainda, tá? Precisa do microfone? Oi? Quando a gente tem incenso, alguma coisa relacionada com perfume, tem gente que transmuta perfume de cheiro doce. Você tem alguma experiência com que o perfume pode auxiliar nesse processo, diminuir essas bolhas todas? Ele pode auxiliar nesse Ele pode auxiliar. O perfume pode auxiliar. Porque dependendo, nós temos uma conexão kármica. É como se nós tivéssemos muitas bolhas de realidade flutuando dentro da mente. Aí o perfume pode nos associar a certas bolhas de realidade. Do mesmo modo que as visões, a audição, tato, podem... Né? Isso às vezes é usado de forma imprópria, assim. Por exemplo, quando vocês veem uma menina se pintando assim, ela está imaginando que aquilo vai causar um efeito não cognitivo, e de fato, aí vocês vejam, ela põe alguma coisa assim e tem um perfume também, né? Aí a situação é difícil, porque aquilo desloca a mente da pessoa para uma outra região. Se a pessoa começar a tomar decisões dentro dessa outra região, está tudo perdido. Então é necessário ser um bom praticante. Mas eu queria ainda, não foi feita essa pergunta, mas seria assim: como é que alguém que sai da universidade consegue sobreviver economicamente, né? Essa é uma boa pergunta, não é? É uma boa pergunta. É assim, se vocês olharem as universidades do início dos tempos, como essas coisas surgiram, elas não surgiram depois do CAPES e CNPq. Elas surgiram antes do CAPES e CNPq. Porque o saber, ele tem uma capacidade de produzir um impacto. Tudo que nós desenvolvemos como alguma coisa capaz de ser útil, termina surgindo como se fossem méritos. E os méritos, eles terminam retornando. Então a visão econômica do budismo é associada aos méritos. É como se houvesse uma moeda sutil, chamada mérito. Essencialmente, se nós trazemos benefício às pessoas, as pessoas terminam olhando para nós e nos ajudando. Então esse é o processo, né? Eu acho, na minha visão, que as melhores universidades são essas universidades onde os professores deveriam viver de méritos, como era no início, né? Por quê? Porque isso permite um fluxo mais livre de pensamentos. Mas se a gente olhar num sentido mais amplo, nós estamos dentro dessa grande universidade, onde muitas diferentes pessoas ensinam diferentes coisas, só que elas não estão nas universidades oficiais.
elas estão dentro de um ambiente aberto. Esse ambiente aberto permite que as pessoas sobrevivam, né? Eu, quando trouxe o professor Alan Wallace a primeira vez ao Brasil, nós fomos, eu acho que a 6 capitais. Sempre ele deu palestras dentro de universidades. As universidades têm dificuldade de conseguir o dinheiro, de conseguir os recursos e fazer as coisas funcionarem. Mas uma pessoa como o professor Alan Wallace, onde ele passa, ele atrai. Ele é uma pessoa muito interessante, ele tem muita contribuição a dar nesse campo mesmo que eu estava falando aqui. Ele tem um livro muito interessante que chama Choosing Reality, que é o estudo desse aspecto. Choosing por quê? Porque eu escolho dentro de mim a posição da mente, eu vejo a realidade fora. Então é um estudo filosófico, foi a tese de doutoramento dele na área da física, sobre como que a realidade coemerge. Então ele é um estudioso, um filósofo, estudioso da ciência, e ele também foi monge, foi tradutor do Dalai Lama, ele conhece totalmente o budismo. Então, aí ele passou pelas várias universidades. Eu fiz questão de levar ele às universidades porque ele tem esse perfil universitário. E não houve nenhuma dificuldade financeira, mas eu já acho difícil para as universidades fazerem isso. Elas conseguirem levar para as outras universidades e passar nas chefias de departamento, passar como uma atividade de extensão que seja dos vários departamentos, e aparecer o dinheiro e conseguir pagar aquilo e juntar a nota para justificar, e a passagem tem que ser desse jeito, daquele jeito, essa complicação burocrática, né? E nós conseguimos passar desse modo, usando essa moeda do mérito. Essa moeda do mérito, ela é simbolizada pela tigela do Buda. O Buda já usava esse método econômico, ou seja, ele mendigava. Como ele mendigava, as pessoas sempre ofereceram. O Buda caminhou pela Índia, pelo Butão, pelo Nepal, andou por todos os lados, né? Ele não andava com tênis da Nike, camiseta da Nike, financiado por por um grande sponsor, assim, né? Ele andava sustentado pelo fato de que as pessoas achavam bom o que ele fazia, né? Então existe isso ainda hoje. Se vocês olharem os filósofos gregos também, eles não tinham CNPq, CAPES, não tinha nada disso, né? Então hoje ainda é possível isso. A gente está vivendo nesse tempo parece muito econômico, mas na verdade a própria vigência econômica não é a maior. A gente pensa que nós estamos totalmente dominados pela questão econômica, mas não é fato. Não é verdade. Por exemplo, cada um de vocês está aqui porque alguém investiu em vocês sem visão econômica. Teve pai e mãe que pagou todas as contas até o final da adolescência, aos 35. A pessoa se cantar. Tem adolescente de 35, a mamãe ainda é a fonte, é o CNPq, aquilo financiando a fundo perdido mesmo, né? Assim, né? Então por que é isso? Porque a nossa vida é uma vida afetiva. Se nós não tivermos compaixão e amor uns pelos outros, a nossa vida não tem interesse nenhum, não tem sentido nenhum. A gente não acha bom viver sem isso, né? Então a gente tem essa relação maravilhosa. E com relação aos professores também, as pessoas, a gente tem esse interesse, né? Então a tigela é um meio seguro de andar, né? Agora, passar tigela no CNPq e CAPES eu já não sei como é que funciona, é meio complicado, né? É assim, né? Super difícil. Então eu queria agradecer a vocês pelo convite. É uma sugestão interessante, nós vamos fazer aqui agora. Os próximos convidados vão trazer uma tigela. Isso. E comentar aí os assuntos. Que é só visitar nem o programa de religião, o programa de Faculdade de Letras também contribuiu para trazê-lo lá no São Paulo. Muito obrigado. Tá? Obrigado. O senhor esteve em 63, o ano que eu nasci, agora o senhor voltou e eu estou aqui. Olha a conexão. O senhor está bem? É, com mãe, sogra, todo mundo. Vem cá, mãe. É minha mãe.